Fala, minha galerinha! Teremos uma final brasileira na Libertadores de 2024. E essa final vai acontecer na Argentina. Ó, que coisa linda! Atlético Mineiro e Botafogo fazendo a final da Libertadores de 2024 lá na Argentina. A gente até não acompanha com muita surpresa, não, né? Essa final brasileira lá na Argentina, porque nos jogos de ida a gente teve aí esse cenário bem mais desenhado, uma vantagem grande construída pelo Atlético Mineiro e também pelo Botafogo. O Atlético Mineiro venceu o River Plate da Argentina por 3-0 na Arena MRV, poderia até perder por 2 gols de diferença, que se classificaria no tempo regulamentar por 3 gols de diferença, que levaria a partida para os pênaltis, só seria eliminado se perdesse por 4 ou mais gols de diferença, o que não aconteceu. O Atlético Mineiro segurou o resultado, conseguiu, com essa larga vantagem, jogar com o resultado embaixo do braço, segurou a partida no 0-0 e se classificou com muita tranquilidade jogando na Argentina. O Botafogo tinha uma vantagem ainda maior contra o Peñarol. Venceu o Peñarol no Newton Santos pelo placar de 5-0. Poderia até perder por 4 gols de diferença. 4 gols de diferença no tempo regulamentar, que se classificaria. Se perdesse por 5 gols de diferença, ainda assim poderia se classificar nos pênaltis. Só seria eliminado se perdesse por 6 ou mais gols de diferença. Muito longe, né, do que o torcedor mais pessimista do Botafogo pudesse esperar realmente. O Peñarol venceu. O Atlético Mineiro e o Botafogo fizeram jogos semelhantes, só que o Atlético Mineiro conseguiu suportar mais a pressão do River Plate. Os dois times sequer se deram muito ao trabalho de cruzar a linha de meio de campo, de avançar para incomodar muito o adversário. Só que aí o Peñarol foi mais assertivo, foi mais ofensivo que a equipe do River Plate e o Botafogo acabou cedendo um pouco mais de espaços. Perdeu o Botafogo, perdeu por 3-1 lá em Montevidéu, mas o resultado conquistado pelo Peñarol não foi o suficiente para tirar o fogão dessa final. Sequer, né, de levar a partida para os pênaltis. Imagine de tirar o Botafogo no tempo regulamentar. Com isso, já temos definido. Dia 30 de novembro, teremos Atlético Mineiro e Botafogo na final na Argentina, da Libertadores. Já temos um campeão brasileiro da Libertadores de 2024, muito bacana. Agora é o seguinte, para a gente falar sobre essa final do dia 30 de novembro, a gente tem que construir o calendário das duas equipes, porque antes disso tem rodadas do Campeonato Brasileiro para os dois times e antes disso o Atlético Mineiro também está envolvido em uma outra final, a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. A gente vai construir tudo isso para vocês, conhecer as datas, saber quem serão os adversários, mas antes disso, gratidão a você que está acompanhando esse conteúdo em primeira mão. Você já faz parte aqui do nosso clube de membros. Para você que está acompanhando depois, faça parte também do nosso clube de membros, rapaz. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e também em primeira mão. Mas gratidão já por você estar acompanhando aqui junto com a gente. Quer reforçar? Deixa o like. Se você está acompanhando, apareceu no seu feed aqui do YouTube, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações também. Você vai acompanhar conteúdos e transmissões aqui do Na Rede. Gratidão demais. Bora começar a falar sobre esse calendário? Muito importante. Vamos começar já a falar no dia 3 de novembro, tá? Pra gente já começar bem esse mês de novembro. No final de semana, teremos o jogo de ida da Copa do Brasil. Diferente da Libertadores, que tem uma final única, que tem um campo neutro, já conhecido antes mesmo de você saber quem serão os finalistas da Libertadores, desta edição, a gente já tinha definido que o jogo final seria
na Argentina, assim como no ano passado a gente já sabia que o Maracanã seria palco da final, antes mesmo de saber que Fluminense e Boca Juniors seriam os finalistas da Libertadores do ano passado. Mas para a gente falar sobre esse confronto, a gente tem que começar a pontuar aí as datas dessa Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro chegam gigantes, né, na final dessa Copa do Brasil. Entraram na terceira fase, fruto aí de classificação de outras competições. 12 times entram na terceira fase da Copa do Brasil, não enfrentam ali confrontos na primeira fase e também não enfrentam na segunda fase, já entra direto na terceira fase. Foi assim a trajetória de Flamengo e Atlético Mineiro. E aí vamos pontuar bastante essa trajetória do Atlético Mineiro, porque para chegar até aqui a essa final contra o Flamengo, eliminou outro time carioca, né? O Vasco, que está ali brigando, orbitando no mesmo espaço do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Primeiro pilotão para o Vasco da Gama. O Atlético Mineiro se classificou com uma vitória e um empate. Antes disso, já tinha eliminado o atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo, que venceu a Copa do Brasil passada com um título inédito diante dessa equipe do Flamengo. Flamengo que já vem de finais seguidas, né, da Copa do Brasil. Foi campeão em 2022, esteve na final também em 2023, perdendo para o São Paulo e agora volta a uma final contra o Atlético Mineiro. Vai ser jogão. Para mim, a obrigação da vitória nesse primeiro confronto, obviamente, é do Flamengo. E eu já venho batendo isso para vocês em todos os confrontos de mata-mata, em todas as classificações, em todas as decisões de finais que a gente tem ida e volta. A obrigação de vencer é de quem está jogando dentro de casa e vai definir na casa do adversário. O Flamengo tem essa obrigação de vencer dentro de casa, diante da sua torcida no Maracanã, porque vai para o duelo decisivo do título na casa do adversário, na casa do Atlético Mineiro. Obviamente, o Atlético Mineiro vai querer a vitória no Maracanã, para ter duas vantagens, né, no jogo da volta. Jogar com a torcida e jogar, obviamente, também com a vantagem no placar agregado, que é ainda melhor. Mas se o Atlético Mineiro não tomar gols do Flamengo no Maracanã, já chega gigante para essa definição dentro de casa, diante da sua torcida. 3 de novembro. Confronto de ida da Copa do Brasil. Lembrando para vocês, tá? Flamengo ficou no empate, inclusive agora nesse jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Internacional. Se mantém no G4, mas tem São Paulo, tem Internacional querendo chegar também. Essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro vão ser complicadas e o Flamengo vê também nesta Copa do Brasil a melhor chance com o título de garantir calendário maior para o ano que vem, né? De garantir a vaga para a Libertadores de 2025. Se manter no G4 do Campeonato Brasileiro também é caminho. Mas aí o caminho mais fácil é essa... Mais fácil não, mais rápido, na verdade, né? É justamente essa final na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro se divide nessas duas finais. No Campeonato Brasileiro está ali no primeiro pilotão ainda, mas não tem chances de brigar tanto por G4, não. Dependendo de como vai se dar essas últimas rodadas. E aí, no meio dessa definição de Copa do Brasil, a gente vai ter o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro vai jogar contra o Atlético Goianiense, já encaminhando o rebaixamento, infelizmente, para a Série B do Campeonato Brasileiro, nessa passagem, né, que o Atlético Goianiense vai construindo aqui nessa temporada de 2024. Subiu da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, mas tem a pior campanha até aqui no Campeonato Brasileiro, né? Vai ser um dos grandes favoritos aí para esse rebaixamento nessas rodadas finais. Precisa algo muito fora da curva realmente acontecer para o Atlético Goianiense para que
ele não seja rebaixado, está muito distante, quase que passaporte aí carimbado para a Série B. E é dentro desse cenário que o Atlético Mineiro vai se dividir no meio aí no intervalo dessa final contra o Flamengo, tendo já jogado no Maracanã e buscando trazer a definição do título na Arena MRV fora de casa, jogando no dia 6 de novembro às 21 horas contra o Atlético Goianiense. Já vou pintar para você, torcedor do Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense não é um bom mandante não, tá? A campanha do Atlético Goianiense já não é bacana. Como mandante, também não vem levando vantagem nesse fator, não. O Botafogo também joga nessa faixa. Coloquei, inclusive, aí para vocês, 5 a 6 de novembro. Por quê? Porque o Botafogo joga no dia 5 de novembro, dentro de casa, no Newton Santos, contra a equipe do Vasco. O Vasco, que ainda está ali no primeiro pilotão, foi eliminado da Copa do Brasil pela equipe do Atlético Goianiense. E agora pouquinho mais nessa tabela do Campeonato Brasileiro para ver se consegue uma pré-Libertadores, de repente uma Libertadores também, de acordo com o que vai sobrar aí de vagas, né, de títulos. De Copa do Brasil, de Libertadores também, a gente pode ter vagas remanescentes, diretas, né, para Libertadores e indiretas também. O Vasco tá de olho nisso. Então, quer se manter dentro desse primeiro pilotão. E aí a gente já sabe, né? Vai ser um clássico. O Botafogo vai levar uma vantagem nessa reta até a definição do título da Libertadores, porque vai ter. Dos 4 confrontos no Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai ter 3 confrontos dentro de casa. Esse primeiro no dia 5 de novembro contra a equipe do Vasco. Ó, vai ser duelo pesado, tá? Mas o Botafogo vai ganhar esse tempo, inclusive, para descansar, para afinar, né? Para chegar legal para esse confronto contra a equipe do Vasco. E aí a gente já tem o jogo da volta, né? O Atlético Mineiro vai receber dentro de casa a equipe do Flamengo. Para definir aí o título da Copa do Brasil. Dependendo de como vai se dar o jogo no Maracanã, Atlético Mineiro vai ou não ter uma vida facilitada jogando dentro de casa. Lembrando para vocês, quem vencer no Maracanã traz a vantagem para jogar na Arena MRV no placar agregado. Se terminar empate lá, a gente começa zerado, né, na Arena MRV. Zerado não, porque vai, a não ser que o placar termine 0-0 no Maracanã. Mas o placar agregado 0-0, 1-1, 2-2 vai ser trazido para a Arena MRV. Um novo empate leva a partida para os pênaltis. Quem quer que vença vai conquistar o título da Copa do Brasil. Enquanto o Atlético Mineiro vai estar jogando a Copa do Brasil, a gente vai ter o Botafogo recebendo o Cuiabá. Cuiabá que também está ali, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Dourado também vem com uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, está ameaçadíssimo de rebaixamento, só pode ter mais um empate, o Cuiabá, né? Se empatar agora nessa próxima partida, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, já tem que todas as outras partidas até o final serem de 3 pontos conquistados. Só vitória, só vitória, só vitória. Então é um Cuiabá que, dependendo, né, do próximo confronto, vai chegar praticamente rebaixado, sem chance nenhuma matemática ou não contra essa equipe do Botafogo. Apesar disso, caminho do Cuiabá realmente é o Campeonato Brasileiro. Precisa também algo muito fora da curva acontecer para que esse Cuiabá, infelizmente, se livre aí dessa zona de rebaixamento. E aí, no dia 13 de novembro, a gente tem o Atlético Mineiro entrando em campo novamente contra o Flamengo. Só que não vai ser mais pela Copa do Brasil. Um dos dois já vai estar com o título de campeão da Copa do Brasil. Esse jogo, no dia 13 de novembro, vai ser pelo Campeonato Brasileiro e vai ser no Maracanã, novamente. Flamengo recebe o Atlético Mineiro. E aí a gente tem que ver a circunstância desse encontro, né? Se a gente vai ter um Flamengo campeão, se a gente vai ter um Atlético Mineiro campeão, como é que vai se dar
aí esse confronto no Maracanã. Depende realmente da sequência dessas rodadas, tanto de Campeonato Brasileiro como também da Copa do Brasil. E aí a gente vai ter um gostinho da final da Libertadores. Anota aí, dia 19 de novembro, a gente vai ter na Arena MRV Atlético Mineiro e Botafogo. É Campeonato Brasileiro, tá? Rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro vai receber a equipe do Botafogo. Um Botafogo que, dependendo, pode ali já ter aberto uma margem maior, né, de uma gordurinha maior no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras acabou empatando nessa última rodada, o Botafogo venceu, então a diferença que era de 1 ponto aumentou, o Botafogo fez uma gordurinha para o Palmeiras e vem mais aliviado, né? Havia uma expectativa de que o Botafogo ficasse ali se dividindo, né, com Libertadores, que poupasse, pensando em Libertadores, mas o caminho da semifinal facilitou demais a vida do Botafogo nessa sequência do Campeonato Brasileiro, né? Venceu o Peñarol por 5-0 no jogo de ida da semifinal e não precisou mais poupar ali o time realmente no Campeonato Brasileiro. E aí aproveitou o vacilo do Palmeiras e abriu essa margem. Pode abrir uma margem maior, ou o Palmeiras pode voltar a chegar com qualquer vacilo do Botafogo nessas retas finais. Vamos acompanhar como é que vai se dar aqui as emoções no Na Rede. E aí, dia 23 de novembro, a gente tem São Paulo e Atlético Mineiro e Botafogo e Vitória. São Paulo, que pode estar querendo vaga ou aproveitar vagas remanescentes, né, de classificação para a Libertadores de 2025, eliminado da Copa do Brasil e eliminado também da Libertadores. O São Paulo quer G4 da competição, ou quer aproveitar ali vagas remanescentes. Vagas remanescentes como assim, Ludmila? Se a gente tiver um Botafogo campeão da Libertadores, Botafogo que está no G4 é campeão da Libertadores e aí sobra uma vaga para a Libertadores direta, né? Vai sobrando ali. Se o Flamengo também bateu um Atlético Mineiro na Copa do Brasil, a gente vai ter 2 vagas remanescentes. Então, o que seria G4 vai ser G6, né? A gente vai ter um G6 com vaga direta e aí 2 vagas remanescentes para pré-Libertadores também. Deu para entender essa matemática, né? Ah, Ludmila, por que você tá falando só na derrota, na perda de título do Atlético Mineiro, tanto na Libertadores como também na Copa do Brasil? Porque eu tô falando nesse aspecto das vagas remanescentes. O Atlético Mineiro não está brigando nesse momento do Campeonato Brasileiro por G4 e G6 da competição. Flamengo e Botafogo, sim. Só há como ter uma vaga remanescente ou 2 vagas remanescentes se quem estiver na parte de cima vencer, né? Levar o título de Libertadores e de Copa do Brasil. Aí sim a gente vai ter uma sobra ali de vagas. O Atlético Mineiro vencendo uma ou as 2 competições, aí a gente vai ver como é que vai se dar essas vagas. E aí o Atlético Mineiro joga fora de casa contra o São Paulo, duelo mais perto ali da definição da final da Libertadores, enquanto o Botafogo vai pegar o Vitória que neste momento do Campeonato Brasileiro ainda briga para se distanciar da zona de rebaixamento. Campeão brasileiro da Série B do ano passado, fez uma campanha ali durante todo esse cronograma, todo esse calendário de Brasileirão, de ameaça, realmente. Passou algumas rodadas no Z4 da competição, nessa reta final conseguiu se livrar, mas ainda não abriu uma margem, não. Então pode ser um Botafogo recebendo um Vitória que ainda possa estar brigando para se distanciar da zona de rebaixamento. E aí o duelo passa a ser mais perigoso para a equipe do Botafogo. E aí a gente tem 28 de novembro a se confirmar ainda, porque seria 2 dias antes da final da Libertadores, no dia 30 de novembro. E aí a gente tem um Atlético Mineiro que recebe o Juventude na Arena MRV, e a gente tem um Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque para fechar essa conta. Termina o Campeonato Brasileiro aí, Ludmila? Não.
termina o calendário das duas equipes até a final da Libertadores no dia 30 de novembro. Como eu disse para vocês, essa data aí desses confrontos, né, tanto do Atlético Mineiro contra o Juventude, como do Palmeiras e do Botafogo, ainda estão sendo confirmadas pela CBF, porque você já está acompanhando. Preliminarmente, né, inicialmente, estariam previstas para o dia 28 de novembro. Mas isso não deve acontecer, porque 28 de novembro, Campeonato Brasileiro, para dia 30 de novembro, disputar a final da Libertadores, não deve acontecer. A CBF deve reagendar realmente uma nova data aí para essas duas partidas. Mas este é o cronograma de confrontos que a gente tem até então. Como vocês estão acompanhando, o Botafogo vai ter 4 partidas até a final da Libertadores. A equipe do Atlético Mineiro tem uma vida mais corrida. Aliás, 4 partidas não, 5 partidas, porque tem as 4 partidas mais o duelo pelo Campeonato Brasileiro direto contra a equipe do Atlético Mineiro, jogado ali na Arena MRV. Já o Atlético Mineiro vai ter 6 confrontos, mais esse confronto direto pelo Campeonato Brasileiro. São 7 jogos. 7 jogos do Atlético Mineiro contra 5 jogos do Botafogo, incluindo esse confronto direto. Obviamente, está mais cansativo, está mais pegado para o Atlético Mineiro, inclusive porque 2 desses confrontos são a definição da final da Copa do Brasil. Bora ver como é que vai se dar aí esses confrontos até a finalíssima da Libertadores desse ano, mas já é gigante, né? Atlético Mineiro e Botafogo chegando à final da Libertadores de 2024 na Argentina. Coloca aqui nos comentários o que você acha que vai rolar. Quem é o favorito, hein, pra você? Vai dar Atlético Mineiro ou vai dar Botafogo? Pra mim, tá? Pra mim. Só lembrando a trajetória dessa Libertadores. A gente teve um Atlético Mineiro que foi muito bem na fase de grupos, a segunda melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, perdendo apenas para a campanha do River Plate, né, que o Atlético Mineiro encontrou e eliminou com tranquilidade na semifinal agora da competição. O Botafogo, com a perda do título e a perda do G4 no Campeonato Brasileiro do ano passado, ficou apenas na pré-Libertadores. Então teve que enfrentar uma pré-Libertadores, com direito à eliminação do Bragantino na pré-Libertadores, oscilou bastante na fase de grupos, tomou um sufoco, começou perdendo o primeiro jogo, segundo jogo, outra derrota, e aí o Botafogo teve que correr atrás de se recuperar na fase de grupos para garantir a vaga para o mata-mata da competição. Mas passou gigante, né? Botafogo, que foi o carrasco dos times brasileiros. Eliminou o Bragantino na pré-Libertadores, eliminou o Palmeiras nas oitavas de final. Na sequência, eliminou a equipe do São Paulo. Poderia ter pego o Flamengo, né? Se o Flamengo tivesse feito algo melhor contra o Peñarol. Mas acabou deixando a desejar realmente a equipe do Flamengo. E a gente teve um duelo entre Botafogo e Peñarol, passando com tranquilidade, apesar da derrota por 3-1 lá em Montevidéu, lá no Uruguai. E só aconteceu realmente porque o Botafogo estava livre, leve e solto para definir essa classificação depois de vencer a primeira partida por 5-0. São trajetórias diferentes nessa Libertadores. Um Atlético Mineiro que, apesar da boa campanha na fase de grupos, oscilou, né, no mata-mata da competição. 2 jogos ruins contra o São Lourenço, né? Um empate fora de casa, que não é ruim, mas eu falo de ruim pela proposta, né? O Atlético Mineiro não apresentava um bom futebol, não criava, né? Não ameaçava tanto a equipe do São Lourenço, que também não ameaçava. E aí, no jogo da Arena MRV, por uma bola, o Atlético Mineiro acabou se classificando. Pegou o Fluminense também, eliminou o Fluminense também em 2 jogos equilibrados, mas foi gigante. Gigante na Arena MRV contra a equipe do River Plate. Vamos ver
como as duas equipes vão chegar nessa final. Eu garanto pra vocês, vai ser um jogão. E eu garanto outra coisa pra vocês. Vocês vão acompanhar essa final junto com a gente, com um mega pré-jogo, com muita emoção. Já faço o convite pra você. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, que quando a gente começar uma transmissão, quando a gente disparar um conteúdo, você vai ser notificado pelo YouTube. Se você quiser dar esse reforço pra gente, faça parte também do nosso clube de membros. Coloca aqui nos nossos comentários quem você acha que vai ser o campeão da Libertadores nesse ano. Vai dar Atlético Mineiro ou vai dar Botafogo, hein? Beijo grande no coração de vocês. Gratidão pela companhia até aqui. Tchau!